Bom, pessoal, bem-vindos a mais uma aula de Física 3. Eu sou o professor Adriano Ferrares. Um bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Nessa aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre circuito elétrico e leis de Kirchhoff. Começar aqui com o pensamento do momento do grande Pablo Neruda, que nessa época de jovem, ostentava uma, vamos dizer, uma imponente cabeleira, Você é livre para fazer suas escolhas, mas é prisioneiro das consequências. Então, vê aí o pensamento do momento do grande Pablo Neruda. Leis de Kirchhoff, tá? As leis de Kirchhoff, elas são aplicadas em circuitos elétricos e refletem os princípios da conservação da energia nos trechos do circuito em que se aplicam. Elas foram anunciadas por esse cara aqui, Gustav Robert Kirchhoff. E aí é interessante, cara, que aqui são dois Hs, Kirchhoff com dois Hs, aqui eu só coloquei um. Vocês me perdoem aí, mas Kirchhoff tem dois Hs. Se vocês estiverem fazendo palavra cruzada, lembrem-se de repetir o H, Então, muito bem. A gente tem aqui algumas nomenclaturas para o circuito elétrico. A nomenclatura básica, o nó. O que é um nó? O nó é um ponto de encontro de 3 ou mais fios de eletricidade, tá? Então aqui eu tenho um nó, aqui eu tenho 3 fios se encontrando. Estão vendo aqui? Um resistor, aqui um gerador, um receptor, Aqui mais especificamente se a corrente ela vai estar passando aqui, ela seria então um gerador. Se ela vem no sentido, se ela vem daqui para cá, esse cara é um gerador. Se ela vem daqui para cá, esse cara seria um receptor. Mas isso é um nó. É um ponto de encontro de 3 ou mais fios. Um ramo é um trecho de circuito compreendido entre 2 nós consecutivos. Então, por exemplo, aqui eu tenho um circuito, Eu teria aqui o ramo 1, tá? Que vai de A aqui, até B. Aqui eu tenho o ramo 2 indo de A até B. E aqui eu tenho o ramo 3 indo de A até B. Certo? Bom, muito bom. Malha, o que seria? Seria a sucessão de 2 ou mais ramos de modo a formar um circuito fechado. Ou seja, dá-se uma volta completa pelo circuito, retornando-se ao mesmo nó. Então, para esse específico aqui, eu teria aqui uma malha, que seria essa malha aqui, ACDBA. Aqui, isso aqui é uma malha. Eu teria uma malha 2, que seria ABFEA. E teria uma terceira malha, que seria essa, CEFDC. Então, tenho 3 malhas aqui nesse circuito, tá bom? Então, o conceito de nó, ramo e malha, importante. Vamos lá. A primeira lei de Kirchhoff é a chamada lei dos nós, que é que ela diz o seguinte, que em qualquer nó, a soma das intensidades das correntes elétricas que nele chegam é igual à soma das que dele saem. Então, o sentido que adotamos para a corrente elétrica é o convencional, ou seja, com as cargas positivas se movimentando, Então, a gente tem aqui, a primeira lei de Kirchhoff. O somatório das correntes que chegam a um nó é igual ao somatório das correntes que saem do nó. Isso tem muito a ver com o quê? Com o princípio da conservação da energia, tá bom? Então, aqui, olha lá, por exemplo, aqui, no nó P. No nó P, aqui vai sair a corrente, chega a corrente 1 e sai a corrente 2 e 3. Então, chega no nó P a corrente 1, sai a corrente I2 e 3. Então, a corrente 1 é igual à soma das correntes I2 e 3. No nó Q, vai chegar as correntes I2 e I1 e I2, e dele vai sair I3 e 4. Olha lá, Chega no nó Q, I1 e I2, e sai I3 e 4. Então, I1 mais I2 é igual a I3 mais I4. Essa seria uma aplicação da lei dos nós. A outra lei importante de Kirchhoff é a lei das malhas, Então ela diz o seguinte aqui, que em qualquer malha, a soma algébrica das DDPs ao longo de seus ramos percorridos em um sentido arbitrário é igual a 0. Então a soma total das diferenças de potencial. Então você tem, quando a corrente atravessa um resistor, eu vou ter uma diferença de potencial U. Quando eu atravesso um gerador, eu tenho uma diferença de potencial. Quando eu atravesso um receptor, eu tenho uma diferença de potencial. Somando todas as diferenças de potencial, em cada elemento desse ramo, eu vou ter que a somatória, ou dessa malha é igual a 0.
tá bom? Então a soma total é igual a zero. Então vamos considerar essa malha aqui, ó, ACDBA. Tá aqui a bichinha, tá vendo? Então eu vou percorrer essa malha, tá, no sentido horário. Então a gente não sabe o sentido das correntes nessa malha. Você vê que aqui, ó, eles foram colocados de forma arbitrária em cada local. Mas o que acontece aqui? Quando a gente vai percorrer essa malha, tá? A gente vai adotar um sentido arbitrário para cada corrente e um sentido arbitrário para percorrer o circuito. No caso, nós adotamos um sentido horário. Então, olha só, durante a resolução da malha, essas convenções de sentido adotadas se mostrarão corretas ou não pelo sinal obtido para cada corrente, tá? Então, dessa forma, o que a gente vai ter? Considerando uma malha atravessada por corrente elétrica no sentido horário, a partir do ponto A até completar o circuito, nós vamos ter as seguintes variações de potencial. Olha lá, ó. Então eu vou ter que, quando eu passo aqui, ó, por R1, estão vendo aqui, ó, eu estou aqui atravessando, né, no mesmo sentido da corrente I3 que eu defini arbitrariamente aqui, ó, para esse ramo, tá? Então o sinal positivo, pois o sentido da corrente no ramo AC coincide com o sentido adotado para a corrente na malha. Tá? Então tranquilo. Então vai ser o quê? Ó, R1 vezes I3 positivo. Agora, aqui, ó, também é positivo quando eu atravesso aqui, ó, esse cara aqui. Tá vendo? Ó, tá atravessando do positivo para o negativo, sinal positivo. Então eu tenho aqui, ó, pois a corrente no ramo CD entra pelo polo positivo, configurando CE2 como um receptor. Ah, então tá correto, tá vendo? Ó, né? Houve aqui uma elevação da tensão. Quando você atravessa um receptor no mesmo sentido da corrente, a diferença de potencial é positiva. Bom, pessoal, e aí a gente atravessando então a resistência interna do receptor, né, a gente tem o quê? Que o sinal vai ser positivo, por quê? Porque a gente está no mesmo sentido, né, atravessando aqui, no mesmo sentido do convencionado para corrente I2. Então a gente está no mesmo sentido, tá certo? Vamos lá, vamos agora percorrer a resistência R2 aqui. Nós vamos percorrer nesse sentido, que é o sentido horário, né? A diferença de potencial na resistência I2, que seria R2 vezes I4, ela é negativa, por quê? Porque o sentido da corrente no ramo BD, ele não coincide com o sentido adotado, né, para a corrente na malha, então ela é negativa. Quando a gente chega aqui, né, nesse cara, né, você vê o quê? Que a gente entra pelo polo negativo, né, e sai pelo polo positivo. Isso configura um gerador de eletricidade. E no gerador de eletricidade nós temos uma diferença de potencial negativa, tá bom? O receptor, a diferença de potencial é positiva, no gerador ela é negativa, tá bom? Então a gente tem aí que E1, ele vai aparecer com sinal negativo. E finalmente, atravessando aqui a resistência interna Rzinho1, né, do gerador E1, a gente vai ter um sinal positivo porque o sentido da corrente no ramo AB, né, está coincidindo com o sentido adotado, né, o sentido aqui, ó, horário, tá bom? Aqui a corrente I1 e o sentido que eu estou tendo para percorrer. Dessa forma, pessoal, o que a gente vai ter? Da segunda lei de Kirchhoff para essa malha ABCDA, a gente tem o que, na verdade? A gente vai ter, ó, a soma dessa diferença de potencial, R1 vezes I3, mais E2, que seria a força contra a eletromotriz no receptor, mais R2 I2, que é ali atravessando a corrente I2, atravessando a resistência interna, menos R2I4, menos a força eletromotriz ali no gerador, menos R1I1. Isso aqui vai dar zero. Tá certo? Beleza? Tranquilo?